Quando os primeiros povoadores chegaram à Madeira, entre 1422 e 1425, prontamente tiveram que assegurar a sua sobrevivência, apetrechando-se para domar a terra e nela viver em segurança. Em 10 anos já se produziam produtos hortícolas, gado e vinho em quantidades suficientes e trigo bastante para exportar para o reino, sempre dele carente. 40 anos depois, a cultura da cana-de-açúcar estava já implantada na ilha e a produção do açúcar tornara-se na peça essencial do seu desenvolvimento económico. O rei Dom João I determinara a partilha das ilhas pelos seus descobridores por proposta de seu filho, o infante Dom Henrique, mestre da Ordem de Cristo, em quem delegara a administração dos assuntos materiais e espirituais das novas terras. A pequena ilha do Porto Santo é entregue a Bartolomeu Prestrelo e a Madeira é dividida segundo uma linha em diagonal entre a Ponta da Oliveira e a Ponta do Tristão, corrigindo a anterior traçada pelos próprios navegadores. A zona a sul dessa divisória coube a João Gonçalves Jarco. É de melhores terras e estende-se em terrenos com menor declive, sendo atravessada por várias ribeiras. Para Tristão Vaz ficou a zona a norte, mais abrupta e menos protegida dos ventos, que, embora pior para a agricultura, possuía madeiras preciosas para construir embarcações, mobiliário, casas, tingir panos e foi reserva importante de lenha, essencial mais tarde para o fabrico do açúcar. Já o Porto Santo, sem grandes recursos, quase se desertifica pela voracidade dos coelhos nascidos do prolífico casal que para lá levaram na primeira viagem. Mas é só entre 1440 e 1450, depois de Dom Duarte, o rei seu irmão, lhe conceder a propriedade das ilhas, que o infante Dom Henrique lhes doa a administração direta, a título perpétuo e hereditário, das terras que tinham distribuído entre si. Cada uma das zonas correspondia a uma capitania, um órgão novo de governo, de gestão política e administrativa do território, no que viria a estender-se depois como modelo a todo o Império. Como capitães donatários, exerciam a jurisdição civil e criminal e poderiam dar as suas terras de sesmaria. Eram detentores dos monopólios das serras d'água, dos moinhos, azenhas e fornos, da venda de sal e dos rendimentos das terras. Além disso, podiam dispor delas, estabelecendo senhorios aos membros mais destacados da população, seus herdeiros ou beneficiários. As ilhas eram abençoadas. Diz Gaspar Frutuoso, o cronista delas, e cito: tinha el rei e o infante avisos cada mês da fertilidade e frescura da ilha e das muitas ribeiras e fontes de água de que a terra era abundante. Pelo que, cada verão mandavam navios com animais domésticos, ferro, aço e gado. E tudo frutificava grandemente. E as reses e os gados que ainda mamavam já pariam. E tudo se dava em abundância, e não semeavam coisa que não multiplicasse em tresdobro, com a muita fertilidade e grossura e viço da terra. Enquanto nas ilhas a vida se organizava, as lutas travadas em Marrocos para manter as terras conquistadas e o lançamento das viagens oceânicas tornavam premente encontrar outras fontes de receita para o reino. E porque o açúcar poderia dar grandes proventos, e torna a citar, o infante Dom Henrique mandou a Sicília buscar canas de açúcar para se plantarem na ilha. E com elas mandou vir mestres para temperamento do açúcar, se as canas nela se dessem bem. E as canas deram-se na Madeira. Os primeiros canaviais foram plantados no Funchal, num terreno do Infante, conhecido como o Campo do Duque, mais ou menos entre a Ribeira de Santa Luzia e o fim do adro da Sé, que mais tarde aí se construiria. Os madeirenses adaptam-se depressa
e improvisam técnicas antigas no fabrico de açúcar e acolhem nova mão de obra, como os escravos, feitos nas Canárias e em Marrocos, e que, depois de 1442, começam a ser aprisionados também na costa ocidental de África. O cultivo da cana estende-se na ilha, principalmente a sul, e segundo o mesmo cronista, o primeiro açúcar terá sido fabricado em Machico em 1452, onde se venderam 3 arrobas por 5 cruzados cada. Atualmente, os canaviais plantam-se em pequenas corelas, partilhando as terras com outras culturas. Mas em meados do século XV era um motivo de deslumbramento. Zurara fala, e cito, dos vales todos cheios de açúcar, de que aspargiam muito pelo mundo. Fim de citação. Em 1446, cada mosto afirmava dar o açúcar muita prova e teriam sido produzidas 1.600 arrobas. O seu preço variaria entre 500 e 750 reis a arroba e em 1478 estaria estabilizado em 1.000 reis. Em 1472 são já produzidas mais de 15.000 arrobas. A capitania do Funchal e principalmente as terras do fundo, Ribeira Brava, Ponta de Sol e Calheta, produzem em 1494 cerca de 80% da totalidade do açúcar. A maior parte é produzida nas grandes propriedades. Os 50 proprietários com mais de 500 hectares produzem 75% do açúcar. Onde antes era cultivado o trigo, passa-se a plantar a cana, como depois se virá a plantar a vinha e agora também a banana. Desde 1455, em que são produzidas 2.470 arrobas, a produção vai aumentando sempre. 1506 é o ano de maior produção, com 230.000. A partir de 1524, a produção diminui sempre, descendo de 81.000 para 32.300 arrobas em 1585. O açúcar produzido na ilha era destinado maioritariamente para a exportação, pois daí vinham os grossos cabedais dos proprietários dos terrenos e dos engenhos, e dele dependia a cobrança dos variados impostos devidos à coroa. A primeira notícia de uma exportação é de 1456 e dá-se para Bristol, num carregamento em 2 naus, mas os destinatários são depois muitos e espalham-se pela Europa. Em primeiro lugar, situava-se a Flandres, que dominava economicamente as praças do norte europeu e que, no seu conjunto, recebem mais de metade das exportações. No sul da Europa, no Mediterrâneo, destacavam-se portos italianos como Génova, em apoio das grandes cidades italianas, que, em virtude do seu poder financeiro, eram centros de redistribuição dos mercados levantino e francês. Mas o açúcar madeirense chega também a Constantinopla. O reino português recebe-o principalmente nos portos de Lisboa e Viana do Castelo e surge em terceiro lugar, recebendo apenas 10% da produção. A relação com os mercados era feita através de negociantes estrangeiros, muitos dos quais se instalaram aqui na Madeira. Um deles, o mais conhecido, foi Cristóvão Colombo, que inclusive casou com uma filha de Bartolomeu Prestrelo e que terá pernoitado, diz-se, numa casa pertencente a um comerciante genovês, de nome Esmeraldo, de que resta esta janela aqui montada na magnífica Quinta das Palmeiras. Mas outros, apercebendo-se do maná insular, tornam-se importantes proprietários de terreno. Muitos são nobilitados, e os nomes Achioli, Berenguer, Betancourt, Esmeraldo, Espínola, Lumelino, Prestrelo, perduram ainda na história das famílias madeirenses.
Outra parte significativa do açúcar produzido na ilha era utilizado no fabrico de conservas de fruta e na doçaria. São muitos os testemunhos da mestria dos madeirenses na fatura desses produtos. A meados do século XV, o já citado Cadamosto refere a feitura de muitos doces brancos e perfeitíssimos. E um século depois, em 1567, Pompeu Arditi dá conta da conserva de açúcar que se fazia no Funchal, de ótima qualidade e muita abundância. A tradição da arte da confeitaria madeirense e do fabrico de alfeni, que fez dos madeirenses exímios escultores de açúcar, é hoje continuada na feitura do bolo de mel, das broas, dos reboçados de funcho e outros produtos. Gaspar Frutuoso refere que Simão Gonçalves da Câmara teria enviado ao Papa uma embaixada composta de, e cito, muitos mimos e brincos da ilha, de conservas, e o sacro palácio todo feito de açúcar, e os cardeais todos feitos de alfeni, dourados a partes, o que lhes dava muita graça e feitos de estatura de um homem. Fim de citação. Passado o exagero, não deixa de ser uma grande prova de riqueza só o facto de se pensar ser possível. Vasco da Gama terá levado alfeni madeirense que ofereceu ao Samorim de Calicut e, por via da rota da China, chegou ao Japão, onde ainda persiste com a designação de alfeito. Hoje foi substituído pelo bolo de mel como um dos ex-libris da gastronomia madeirense, que, bem acompanhado pela doçaria que aqui vem, delicia os turistas que nos visitam. Toda esta atividade tinha tradução final aqui, na alfândega, onde se cobravam os rendimentos do reino através de taxas e impostos. Tudo o que era feito na ilha era taxado com a dízima, correspondendo a 1/10 do que era produzido, que aproveitava a coroa, e com a redízima outro 10 devido aos senhores. A estes impostos acresciam os atribuídos à Ordem de Cristo, que pagava o clero, e outros devidos pela prática de algumas profissões específicas, no modelo que depois é exportado para o Império Ultramarino. O açúcar, o mais valioso produto da ilha, era taxado à parte, e o seu valor, muito elevado, mereceu por diversas vezes a revolta dos insulares, que por esse motivo se queixaram ao rei. Por cada alçaprema, a prensa anterior aos engenhos, e por cada engenho movido à água, era cobrada 1,5 arroba por mês. Ao longo do tempo, com a evolução da produção, o aumento da sua rentabilidade e satisfazendo as constantes reivindicações dos insulares, os diversos senhores das ilhas foram diminuindo progressivamente as taxas para 1/3 e depois para 1/5 do que era produzido e definiram melhor as formas de as arrecadar com o almoxarifado nas diversas comarcas da ilha. Quando o rei Dom Manuel, último herdeiro da Ordem de Cristo, herda também o reino e decide centralizar nele o poder político, conhecedor dos rendimentos que as ilhas davam, decide administrá-las diretamente e integra a Ordem na coroa em 1497. E não era para menos, pois em 1506 o açúcar representava 5,4% dos proventos da coroa, logo atrás das receitas do reino, do ouro da mina e das especiarias. Foi a época áurea da Madeira, mas termina cedo e dura menos de um século. Os terrenos, obrigados a constantes safras, esgotam-se. Os impostos apertam. As pragas atacam os canaviais e os madeirenses, confinados a uma terra que não os sustenta, procuram novos horizontes onde desenvolverem as suas aptidões de técnicos açucareiros, de exímios caboqueiros e valentes soldados. E a viagem do açúcar começa. Rui Gonçalves da Câmara, filho de Zarco, é o primeiro a tentar esta migração, quando logo em 1472, como dono da capitania da ilha de São Miguel, plantou cana-de-açúcar nessa ilha e nas de Santa Maria e Terceira, mas sem sucesso. Em 1483, em sentido contrário, nas Canárias, o governador Dom Pedro de Vera plantou socas de cana da Madeira para que aí surgissem canaviais. O avanço do açúcar para sul aconteceu logo nos anos imediatos ao descobrimento das ilhas de Cabo Verde e de São Tomé,
ao encontro do habitat que veio gerar o aumento explosivo da produção. E é principalmente em São Tomé, onde havia disponibilidade de água, de madeira de escravos, que se desenvolve o modelo da estrutura produtiva açucareira madeirense e daqui se exporta para o Brasil, no outro lado do Atlântico. O movimento de imigração de mão de obra especializada no engenho acentuou-se na segunda metade do século XVI. O Brasil, principalmente na Bahia e em Pernambuco, é o destino escolhido por muitos madeirenses. Em 1553, Martim Afonso de Sousa, o primeiro donatário da capitania de São Vicente, manda instalar um engenho. E em 1579 estava em Pernambuco Manuel Luís, mestre de açúcar, que exercera o ofício na Madeira. Alguns madeirenses, como João Fernandes Vieira, que libertou Pernambuco dos holandeses que o tinham ocupado em 1630, tornaram-se importantes proprietários de engenho. A integração forçada de Portugal na União Ibérica, feita por Filipe II de Espanha em 1580. As lutas do Brasil contra a invasão holandesa das terras nordestinas entre 1624 e 1645. E a forte concorrência das Antilhas fazem decair a produção brasileira. A correspondente redução da oferta. As solicitações crescentes da Europa, que se habituara ao doce madeirense, e principalmente as necessidades das indústrias caseiras de conserva e casquinha, cascas de fruta caramelizadas de que se destaca a cidra, fazem renascer na Madeira o interesse nos canaviais, de memória ainda fresca nos seus habitantes, mas foi sol de pouca dura. No decurso do século XVII, para alimentar esses hábitos ancestrais de consumo e as indústrias de conserva de frutas que ainda hoje se mantêm, reforça-se a ligação do Brasil com a Madeira através do trato do açúcar, que daqui seguia também ilegalmente para o mercado europeu com a designação de Madeira. E assim, entre finais do século XVII e meados do século XVIII, a reforçada concorrência de outros mercados atlânticos, agravada depois com a industrialização da produção e a descoberta da beterraba como nova e competitiva matéria-prima, leva a nova crise da cana-de-açúcar e a economia da Madeira muda de alvo sem alterar o método. A aposta económica vai concentrar-se no vinho, cuja cultura se praticava já desde o século XVI, confinando o açúcar a um papel residual na economia insular. No entanto, só se deixa de produzir em finais do século XX, mantendo-se, porém, a produção da aguardente e do mel de cana. No ano 2000, a cultura da cana estiolara e processavam-se umas irrisórias 2.900 toneladas dela. Hoje, com o reconhecimento cultural e económico desta cultura, a modernização dos engenhos e os estímulos públicos à produção, estima-se colher neste ano de 2017 cerca de 11.000 toneladas. Ainda assim, um número muito distante das safras da década de 70 do século passado, rondando as 30.000. Como aqui se chegou, em resultado de mudanças das circunstâncias políticas, sociais e tecnológicas, é o que veremos no próximo programa. Até lá, passem todos muito bem.